Fala Santista, esse é o canal Mundo do Santos. E o Santos fecha a contratação de zagueiro, faz proposta por jogador argentino e também busca outro zagueiro que atua no futebol europeu. Nós vamos atualizar para você todas essas informações durante este vídeo, tá bom? Bem, vamos começar falando sobre a proposta que o Santos fez a um jogador argentino. Ontem nós comentamos aqui a respeito da proposta do Santos por Marco de César. Ele que é zagueiro argentino, joga atualmente no Racing. Tem 23 anos, é um zagueiro jovem, tem passagem por seleção argentina, não a profissional, né, mas jogou na seleção de base da Argentina e também participou das Olimpíadas, as últimas Olimpíadas em que a Argentina foi eliminada pela França nas quartas de final, e ele esteve no elenco. O Santos fez uma proposta inicial para o Racing de 4 milhões de dólares. O Santos que tem feito aí essa proposta a vários jogadores, né? O Santos fez a proposta, o Racing veio com uma contraproposta. A contraproposta do Racing é de 6,5 milhões de dólares. Porém, o Santos não tem esse valor agora em caixa para desembolsar neste jogador. Então, o Santos fez uma outra proposta de 5 milhões de dólares. E o que faz com que o jogador ainda não seja contratado pelo Santos de forma oficial é porque o Racing não aceita o método de pagamento do Santos. O Santos, que é aquele clube que geralmente paga no carnê das Casas Bahia, né? O Santos compra o jogador e costuma pagar aí de forma parcelada e em muitas vezes. O formato de pagamento que o Santos ofereceu ao time argentino não foi aceito ainda pela diretoria do Racing. Eles entendem que o Santos é um clube conhecido por ser um clube mal pagador e muito por conta disso tem exigido do Santos aí várias garantias bancárias para de fato concretizar o negócio. O fato é que o próprio jogador gostaria de jogar no Santos. Ele já fez esse comentário, já externou isso aí à diretoria do clube onde ele joga e disse que gostaria sim de se transferir para o futebol brasileiro para jogar no Peixe. O Santos tem a concorrência de outras equipes, o Cagliari da Itália, por exemplo, tem interesse também no jogador, mas neste momento o Santos sai na frente por justamente já ter feito uma proposta e contar também com a vontade do atleta, tá bom? Então, Marco de César é o alvo do Santos, o Santos fez proposta e agora tenta se acertar com o clube argentino. Falando ainda sobre zagueiro, este sim já é uma boa notícia, a notícia de fechamento de contrato ou de contratação do Santos, o zagueiro Adonis Frias. Zagueiro também argentino, este tem 27 anos. O Santos chegou a uma conclusão aí na negociação com o León do México. É um jogador aí que tinha o seu contrato se encerrando no final deste ano. Mesmo assim, o clube mexicano exigiu que o Santos fizesse uma compensação financeira para a liberação do jogador. Aí entra um grande problema. O Santos deixou chegar praticamente na última semana da janela de transferências para correr atrás dos jogadores, né? E aí, por conta disso, aqueles que antes custavam 1 milhão, agora estão custando 3, 4, 5 vezes mais. Por quê? Porque está no final da janela. Os clubes sabem que as equipes que querem contratar precisam dos jogadores e aí eles jogam os valores lá no alto. Muito por conta disso, o Santos teve que desembolsar 4 milhões de dólares por um jogador que estava, ou melhor, que já tinha o contrato praticamente encerrado, um contrato aí com apenas 6 meses para se encerrar. Então, eu não vejo como um valor à altura do tempo de contrato que esse jogador ainda tinha com a equipe mexicana. Uma outra questão também, o Adonis Frias, pelo menos o que dizem ali os analistas de futebol, aqueles que acompanham bastante o futebol sul-americano, futebol latino-americano, eles falam que é um jogador, de fato, que tem um bom porte físico, é um jogador que é aquele zagueiro raçudo, né, aquele cara que se entrega em campo, mas ele vem enfrentando problemas físicos. Ele que teve uma lesão em abril, a última lesão que ele teve fez com que ele ficasse mais de 30 dias fora, e aí depois disso ele não voltou tão bem. Outra questão também que preocupa é que recentemente, em dezembro do ano passado, ele teve uma paralisia na face, e aí depois de muito tratamento ele conseguiu se recuperar. Então é uma preocupação do Santos, inclusive na reapresentação após as férias aí no meio do ano, né, que lá no México o campeonato tem um calendário parecido com o calendário europeu. Na reapresentação ele se apresentou desta forma aí que eu estou colocando para você. Então são situações que preocupam de fato, mas dizem que em campo ele é um bom jogador, já está inclusive a caminho de Santos, já está em viagem para o Brasil para fazer exames médicos e acertar com o Peixe. É claro que após aí a última semana, né, Tomás Palacios, que já estava praticamente tudo acertado,
e voltou atrás, a gente aguarda a assinatura de contrato. Mas, de toda forma, ele já se despediu dos colegas também lá do Leão e já está viajando a caminho do Santos, tá bom? Então, Adonis Frias é o novo zagueiro do Peixe. Quero saber de você a sua opinião, se você gostou desta contratação. Você acha que Adonis Frias pode resolver o problema da defesa do Santos? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Bem, vamos falar ainda sobre mais um jogador que o Santos procura, desta vez no futebol europeu. Trata-se de mais um argentino. Eu já tinha comentado sobre ele aqui. É um zagueiro chamado Zaid Romero. Ele que já jogou no Estudiantes, começou no Godoy Cruz da Argentina também, e neste momento ele atua no Clube Brugge da Bélgica. Nesse clube belga, ele vem sendo reserva. Ele foi contratado no ano passado pelo clube da Bélgica e vem sendo reserva por lá, não conseguiu se adaptar ao futebol belga. É um jogador de 25 anos e o Santos tenta o empréstimo desse jogador. Ele que é um jogador muito alto, inclusive é um dos pontos fortes dele aí dentro de campo. É um jogador muito alto, um jogador de 25 anos, tem uma idade aí boa para o futebol, né? E o Santos tenta o empréstimo dele com a obrigação de compra. Então o Santos tentaria por um ano o empréstimo do jogador e após o contrato de empréstimo, o Santos faria a contratação ou a compra do jogador após algumas metas atingidas. Então o Santos tenta aí negociar com o clube belga, mas não tem encontrado também tantas facilidades nessa negociação. É um problema para o Santos, né? Esperou chegar no final da janela, agora tem que correr contra o tempo para se reforçar. Santos tem apenas um zagueiro contratado, que é o Adonis Frias. Falta, pelo menos, na minha visão, mais dois, porque neste momento só conta com o Basso, Luizão e Luan Pérez. É um problema para o Santos. Precisa urgentemente, na minha visão, de 3 zagueiros. Não são apenas 2, não. São 3 zagueiros para que o Santos tenha uma defesa ok, né? Não diria nem que é uma defesa boa, mas pelo menos uma defesa que não vai deixar o Santos cair para a segunda divisão. Quero saber de você, quem você gostaria de ver atuando com a camisa do Santos. É claro, você pode falar aí, eu queria que o Beckenbauer voltasse para atuar com a camisa do Santos. É óbvio que isso não tem como. Mas algum jogador que o Santos poderia ir atrás, deixe aí nos comentários. Quem sabe o Santos, ou alguém do Santos, não veja isso e ele logo dê essa dica à diretoria do Santos. Não é verdade? Então deixe aí nos comentários. Outra coisa, eu sempre tenho o costume aqui de responder os comentários de vocês. Então vamos conversar aqui nos comentários. Deixe aí a sua opinião sobre essas informações, ou até mesmo outras informações que você quiser, tá certo? A gente vai conversar aqui, vai bater um papo nos comentários do canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal Mundo do Santos. Todos os dias estamos aqui com vídeos novos, com muita informação do Peixe para você, tá bom? Então se inscreva no canal, ative o sininho. Amanhã estaremos de volta com mais um vídeo. Deixe aí o seu like também, o seu hype. É tudo aquilo que ajuda muito o nosso canal. Um abraço. Amanhã estaremos de volta e espero que com mais notícias boas do Peixe.